Essa semana eu estava lendo um texto, aliás eu sempre leio, eu gosto de ler a Bíblia, desde os meus 15 anos. É um hábito gostoso que eu aprendi e tem me feito bem, sabe? Tem me feito bem. Eu tenho lido outros livros também, mas a Bíblia é assim, é uma prioridade. E por isso que cada final de semana, ou cada começo de semana, primeiro domingo, o primeiro dia da semana, né? A gente traz uma palavra, e essa palavra, esse sermão é sempre baseado na palavra de Deus. E isso faz bem quando a gente medita na palavra de Deus, a gente vem fazer uma reflexão, sabe? E depois monta alguma coisa assim, traz para vocês. Não como sermão, não gosto muito disso. Eu gosto de conversar com a minha igreja, pois eu me vejo muito responsável por vocês. Então eu falo como um pai de vocês. E então, voltando essa semana estudando, lendo um texto bíblico, eu dei um tema para esse texto que vocês vão perceber, que depois que eu ler o texto, vocês vão perceber que tem tudo a ver mesmo, no final, quando eu falar, tchau gente, Deus abençoe, eles vão falando, e não é que tem a ver com aquilo que ele leu? Vocês vão perceber isso, talvez... Quando eu ler agora, vocês não vão perceber muito. O tema é: o esforço antecede a bênção. Nossa, eu só coloquei esse texto porque eu li o tema, porque eu li o texto. O esforço antecede a bênção. O esforço antecede a bênção. E tem tudo a ver com a igreja, tudo a ver com a igreja da manhã. Eu tenho certeza que tem tudo a ver com você. Eu espero que você receba essa palavra. Mateus capítulo 17. Versículo 24 ao versículo 27, diz assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa onde eles estavam ali, os discípulos, Jesus, aí Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? Quando Jesus chama Pedro de Simão, ele quer dar uma lição. O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Aí Jesus disse para ele: então os filhos estão isentos de pagar. Mas, para não escandalizar esse bando de fariseu aí, de cobrador de impostos, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue-as a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Pelo menos para a palavra de Deus. Amém. Pronto, vocês estão aqui, isso é ótimo. A mensagem desse texto, vocês vão falar: puxa, o Lelo já veio aqui falar de dinheiro, esse negócio, tem uma cara de todo mundo com cara de triste. Mas a mensagem fala de dinheiro, fala de um monte de coisa, mas ela é um estímulo nessa noite para todos nós. Alô? Ela é uma motivação. Você vai sair daqui querendo ganhar o mundo, sem brincadeira. Você vai sair daqui e falar: esta é a minha vez, esta é a minha hora, com certeza. Porque a mensagem que temos nesse texto bíblico de Mateus 17, 24 a 27, ela não é uma mensagem que desperta a sua fé, não é uma mensagem para você ter fé, não é uma mensagem que estimula aqueles que já acreditam na palavra de Deus, que já acreditam em Deus.
Nesta ocasião, Jesus estava resolvendo uma dificuldade dele e de seus discípulos quando questionado a respeito do tributo que se pagava em Jerusalém. Preste atenção, Israel era dominado pelos romanos. Então, para se morar em Jerusalém, era preciso pagar um imposto. Vocês vão falar, isso é coisa antiga. Não, hoje também. Todos nós pagamos impostos. Ah, mas a minha casa é própria. Mas você paga IPTU, sim ou não? Sim ou não? Só se você está dando calote na prefeitura. Mas paga. Mesmo quem está de aluguel, ele resolve com o dono. Ou está embutido no aluguel, IPTU, ou ele, sei lá, ele conversa com... Mas todos nós, para vivermos aqui, pagamos para viver. Não sabia disso? E não é uma conversa política, não. Mas eu quero colocar vocês dentro da situação que estava ali, que Jesus estava passando com os discípulos. Havia um imposto que era cobrado para o Israel, para o povo israelita, morar em Jerusalém, morar na cidade, eles tinham que pagar. Mas este imposto aqui, não era esse de imposto, um tributo, IPTU, não era ele. Era um imposto referente ao templo. O povo de Israel, isso é, pessoas de 20 anos para cima, eles tinham a obrigação de uma vez por ano pagar um imposto ao templo para dar manutenção. Esse negócio que a gente faz hoje aqui, que vem Lelo e a diretoria fica por trás, não está dando, sabe esse negócio que a gente vem aqui ficar falando com cara de dó, e a gente não sabe nem falar mais de dinheiro, sabe não? Então, lá, esse negócio é antigo de dar manutenção ao templo. Eles cobravam esse imposto anual, era como se fosse, era 2 dias de salário mínimo. Se o salário mínimo é R$900, então você faz a conta, divide por 30, um exemplo, tá? Divide por 30, aí 2 dias do salário mínimo é que eles pegavam e pagavam esse tributo para o imposto, para dar manutenção, sei lá, manutenção naquela época, assim como nós pagamos aqui, dízimos, essas ofertas, essas coisas todas. Vai fazer agora, final do mês, um jantar, sabe aquela macarronada que Dício e o Lúcio fazem? Então, como eu gostei, eles ficam fazendo esse negócio para agaranhar dinheiro e assim a gente continuar nesse lugar gostoso que a gente está aqui, tão aconchegante. Então, cada israelita de 20 anos para cima, ele era obrigado a pagar esse imposto religioso em qualquer lugar. E é engraçado que em todo o império, os filhos dos soberanos não pagavam, eram isentos de pagar impostos. Por isso que Jesus, quando conversou com Pedro, indagou Pedro, falou: Pedro, os filhos dos reis pagam impostos? Aí o Pedro, muito assim, não paga não. Então por que você falou que eu pago? Se eu sou dono de tudo. Ele leu ali, acho que Mateus, Salmos 24, né? Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo que nele existe, tudo que nele existe. O Senhor Jesus é dono de tudo. Por que ele aqui na terra tinha que pagar imposto se ele era o rei, ele era soberano? Quem está me entendendo? Calma que eu não cheguei lá. Então, eles estavam passando por esse problema. Eles estavam passando por uma dificuldade financeira. E aí, então, Jesus estava tentando resolver isso. Contudo, para não escandalizar os cobradores de impostos, Jesus, e não serem acusados, né, por eles, Jesus, ele faz algo aqui para nos ensinar aos discípulos e nos ensinar a fidelidade nos deveres civis e religiosos.
Por que civil ou civis? Porque nós temos tributos a serem pagos: água, energia e Casa Bahia. Cadê? Nós temos tributos, nós temos, compramos, utilizamos, temos que pagar. Não interessa, meu. Eu utilizei mais. Mas o quê? Na segunda eles corta, você fica no escuro. Então, são tributos que precisam serem pagos. E Jesus, nesse ensinamento de hoje, Ele está dizendo que a gente precisa ser fiel nas nossas responsabilidades, nos nossos deveres civis e religiosos. Pastor Marcelo já falou aqui, que eu não vou ficar falando, eu quero ir para frente. Por causa disso, filhos, Jesus manda que Pedro vá ao mar, lance o anzol, e na boca do primeiro peixe fisgado, ele encontraria uma moeda que seria suficiente para pagar imposto de Jesus e o imposto de Pedro. Muitas vezes nós achamos que as bênçãos de Deus, elas devem vir a nós sem qualquer esforço da nossa parte, e é dessa forma que nos enganamos, e nos enganamos muito, porque naquele momento de dificuldade financeira, Jesus, Ele tinha poder, como Deus Todo-Poderoso, Ele poderia realizar um milagre ali. Pedro, você falou isso? Nós estamos passando uma dificuldade, não temos nem o que comer, estamos aqui dentro de casa tentando resolver aqui uma situação financeira, e você fala que a gente tem que pagar imposto, e agora? Jesus poderia, sei lá, pegar uma pedra e virava dracma, virava dinheiro. Sim ou não? Sim ou não? Ele poderia ou não poderia? Quem acredita? Eu acredito que ele poderia. Sabe, está lá dentro, pega uma colher, balança assim, pega água na colher e balança assim, aí começa a cair moedas, sei lá, joga água para cima, e vem aquele monte de moedas e dracmas caindo, e os discípulos, esse é o Jesus que nós quer, e vai pulando e beijando ele. Jesus poderia transformar pedra numa pedra de ouro. Jesus poderia fazer cair dinheiro do céu. Ele poderia, mas não fez. Ele nos surpreende quando manda Pedro pescar, sem dar detalhe algum de que lado do mar, porque nós sabemos que bem mais para frente, na pesca milagrosa, Jesus deu a direção. Vocês pescaram? Pesquem do lado direito, joguem as redes do lado direito. Mas aqui não, Ele não dá nenhuma orientação, nenhum detalhe sobre para que lado do mar Pedro deveria se dirigir, a que profundidade deixar a boia lá, e que profundidade deveria lançar o anzol, por quanto tempo ele ficaria pescando. Jesus não deu nada, nenhuma orientação, nenhum detalhe. A ordem é: você falou que nós temos que pagar imposto? Vai pescar. Mas nós acreditamos que Deus existe, nós acreditamos na palavra dele, sim ou não? Sim ou não? Nós acreditamos que a palavra dele é verdadeira, mas quando Jesus fala, faz, e aí chega a nossa hora de fazer a nossa parte, isso é, se esforçar, nos esforçarmos, e aí nós, não dá, vamos deixar na mão do Senhor, estou esperando nele. É incrível a quantidade de vezes que aparece esse verbo esforçar, no Antigo Testamento, no Novo. Eu queria que você tivesse o capricho de começar a ler a Bíblia e anotar lá, riscar com a caneta, com alguma coisa, esse verbo, esforça-te, tenha bom ânimo. Grave isso, pelo menos, se você não gravar nada nessa noite.
A bênção só chega após um esforço considerável de quem necessita dela. Vou falar de novo. A bênção, o milagre só chega após um esforço considerável de quem está aguardando o milagre. Eu não sei se vocês estão concordando comigo, esse amém foi muito fraco, mas também eu estou falando o que eu aprendi, certo? Através desse texto. Muitas vezes conseguimos dar todos os passos, acreditamos na palavra de Deus, a gente olha para o versículo, é isso daqui, obedecemos a Deus, obedecemos mesmo, oramos, jejuamos, mais ou menos, jejuamos, cremos que o Senhor Deus não falha, mas quando chega o momento de mostrarmos a Deus a nossa ação enérgica, quando eu digo ação enérgica, eu quero dizer, todo o nosso corpo, o nosso o nosso ser envolvido, espírito, alma e corpo, envolvido, isso é, chegou o momento de se esforçar, aí a gente para. Quando chega o momento de apresentar a Deus, de mostrar a Deus a nossa parte, para recebermos a bênção, achamos que é Deus quem tem que fazer, achamos que isso depende dele. Olha, eu acredito nele, eu acredito na palavra dele, eu já tenho orado, eu tenho jejuado, agora está nas mãos do Senhor. A gente deixa isso, e tem gente até hoje parado no tempo e no espaço por causa disso. Se o problema é financeiro, certamente alguém acredita lá, né? Eu estou falando para crente, certamente vai brotar dinheiro na minha conta. Eu até vi acontecer coisas assim. Aliás, eu vi mais do que dinheiro acontecer. Eu vi dentes serem restaurados com ouro. Alô? Eu vi isso acontecer. Sobre esses negocinhos de brilhoso que fala do ouro, não é serpentina, como que é? Purpurina, eu vi, gente, eu vi cada coisa, e eu não vou falar assim, não, era invenção, é imaginação, não estava em esse, nada, em nada. Eu vi coisas tremendas acontecerem, mas as pessoas param e acreditam que, se eu chegar amanhã lá no meu banco, eu vou acreditar que a hora que eu passar o cartão, vai abrir a conta, e lá vai estar o dinheiro. Eu vou, porque eu já orei, eu já busquei, eu acredito na palavra, eu creio que Deus é poderoso, Ele vai fazer, e fica esperando alguém chegar em casa, falando, filho, parente, meu irmão, eu estava passando por aqui, tinha uma grana no bolso, eu senti te deixar para você, toma. As pessoas, sabe, estão muito enganadas. Deus não trabalha dessa forma. Se já fez, mas não é este o caminho. Se você quer aprender mais da Bíblia, não adianta ficar, Ele vai abrir a minha mente e me encher de sabedoria celestial. Não vai ler a Bíblia não, para você ver. Não vai ler a Bíblia não, achando que, Deus vai me encher de sabedoria. Ele te enche de sabedoria se você se empenhar em ler a palavra dele, porque ali está a sabedoria. Examinar as escrituras, porque é nela que elas testemunham de Jesus Cristo, e nelas você vai encontrar a vida eterna. Nelas está a sabedoria de Deus. Quem está me entendendo? Em cada área que estamos necessitados, um pouquinho antes da bênção, presta atenção, um pouquinho antes da bênção, temos que nos esforçar, não podemos fracassar, bem aqui, na hora que depende de você, aí você, já desanimei, já tentei tanto, eu já fiz tanto, Filhos, eu conheço um casal, aliás, desse casal,
Um deles perdeu a aposentadoria. Poderia ficar, esse Deus, eu quero, e agora? Perdi uma coisa. Gente, quanto que é um salário mínimo hoje? Mais ou menos 900, mais ou menos, né? É isso, mais ou menos. Perde isso por mês. Tira isso do teu salário de, sei lá, 1.500, de 8 mil. Tira isso do teu salário. Tira lá seus 900, Miguel, dos teus 30 mil por mês, Miguel. Meu Deus do céu. Miguel, eu recebo, olha lá. Então, faz falta. A pessoa poderia parar e falar: oh, vida dos céus, o que eu vou fazer agora? Não, arregaçou as mangas e foi fazer outra coisa. Não, arrancar a aposentadoria, vou fazer pastel, vou fazer espetinho e está arrebentando. Deus abençoa em muito pessoas assim. Nós tínhamos igreja de umas 1.300 pessoas, hoje umas 400, olha lá. E na época das 1.300, eu tinha dinheiro, irmãos. Alô? É verdade. Gente, eu tinha dinheiro, eu tinha 2 carros. Aí nós saímos de uma tal de um sistema. E aí esse negócio de 1.300 caiu para o que você está vendo aqui hoje, fora a turma da manhã. Mais umas 100 pessoas mais ou menos. Acabou, sumiu todo mundo, sumiu o dinheiro também. E apareceu dívida. E não poucas. Aí eu e a Mara e os meninos começamos a orar. Deus, precisamos de uma porta. Eu vou fazer o quê? Ficar fazendo campanha, enganando o povo agora? Venha comprar a chave da oração. Compra, eu vou fazer. Gente, eu sou crente. De verdade, eu não brinco com o evangelho, com o cristiano, não brinco. Não gosto de enganar o povo, não gosto, nunca aconteceu isso. E nós oramos. E apareceu a oportunidade de nós arregaçarmos a manga, e vimos alguém vendendo uma lavanderia industrial. O cara trabalhava com lavar toalhas de salão de beleza. Qual mulher aqui que vai em salão de beleza fazer cabelo, fazer unha, esse negócio? Pode levantar a mão, mesmo que o marido não saiba. Só uma que levantou ali, as outras são assim, ó. Tem problema não. Ele vê que você continua bonita e mais bonita ainda. Mete bronca lá, vai gastar. Porque a gente está precisando de você gastar mesmo. Porque enxuga o seu cabelo com a toalhinha lá que você às vezes nunca viu, que está de costa. E essa toalha quem lava somos nós. Alô? Aonde é que passou na cabeça de alguém falar: vou, na minha cabeça, vou montar uma lavanderia industrial e vou pegar essas toalhas que nunca passou na minha cabeça. Mas a situação ficou seca, ficou ruim, de vacas magras não, além de magra, atolada no barro, no sei lá onde a vaca se atola. Eu quero dizer uma coisa para você: arregaçamos a manga, tínhamos um carro, ficamos a pé, mas investimos. Quem está me entendendo? Tem mais de 1 ano, não vi grana ainda, não vi um tostão para eles falar assim: pai, toma aqui. Não vi, mas por causa disso eu vou parar? Vocês estão me entendendo? Por causa disso, não valeu a pena. Eu estou me esforçando, porque eu acredito que o esforço antecede a bênção. Eu acho que você já está entendendo o que eu quero falar. Josué, ele foi sucessor de Moisés. Ele era um homem preparado para acreditar, um homem preparado para obedecer. Ele tinha conhecimento da Torá, ele tinha conhecimento de toda a vontade de Deus. Mas Deus precisou trabalhar na área do esforço na vida de Josué. Começa a ler o livro de Josué, logo no começo você vai ver Deus incentivando ele: Josué, o homem morreu, mas o mundo não acabou para você não, filho.
A multidão está aí. Esforça-te, tenha bom ânimo, somente esforça-te. Presta atenção no que eu estou falando, Josué. Eu falei para vocês aqui no começo da grande pescaria, a pescaria milagrosa. Gente, olha o que aconteceu. Os caras trabalharam a noite toda pescando. Eles sabiam que significava isso. Pescar a noite toda, pescar com rede, aonde jogar a rede. E eles pescaram a noite toda. De manhãzinha, chegaram cansados, deixaram esposa, filhos. Pedro deixou a sogra doente, deixou todo mundo lá, foi pescar, chegou cansado. Aí Jesus se aproxima, eles estavam limpando as redes, exaustos por terem trabalhado a noite toda. Jesus se aproxima deles e diz: vamos pescar de novo. Aí Jesus estava na realidade exigindo o limite daqueles homens, porque eles estavam cansados. E Jesus chega e fala: agora vocês vão pescar de novo. Eles podiam falar um monte para Jesus, sabe? Podiam chegar e falar: Jesus, o Senhor entende de parábola, de um monte de ensinamentos que vem do alto, e sabemos que o Senhor, tudo que o Senhor fala vem do alto, mas esse negócio de pescaria, deixa com a gente. Nós sabemos, e sabemos que o mar não está para peixe. Jesus, como eu disse aqui, exigiu o limite daqueles que nele acreditavam. Assim como nessa noite, Jesus está exigindo o seu limite, está provando o seu limite, e Ele manda aqueles homens, aqueles pescadores, se esforçar. Mais uma vez, se esforcem. Agora jogue por esse lado aqui. Quem está me entendendo? A Bíblia fala de um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, e mão atrofiada mexe com todos esses nervos do braço, não só a mão, mas tudo fica parado, a mão atrofiada. Jesus entrou no templo, aquele homem estava lá, Jesus olhou para ele e falou assim: estende a tua mão. Parecia fácil, toma aqui, Jesus, estendendo a mão. Não, para ele fazer isso, exigiu esforço dele. Quem está me entendendo? Assim como exigiu esforço dos pescadores. Aqueles homens precisaram se esforçar. O homem da mão atrofiada precisou se esforçar. Preste atenção no que eu quero falar para vocês. Jesus não dá peixe para ninguém. Quando a multidão estava com fome lá, ele falou: vocês, o que vocês têm aí? Tem peixe aqui. Jesus não dá peixe para ninguém. Aliás, Jesus nem ensina a pescar, Ele manda pescar. Pedro, vai pescar. Ele quer ver o seu esforço. Pastor, cheguei no meu limite, eu já estudei, fiz a faculdade, não tem porta aberta, se vira. Pastor, eu fiz um curso técnico, mas faça outro, se aprimorize nesse. Tenta melhorar a sua situação. O que Deus não quer, e Ele fala com você nessa noite, não pare, não desanime, mas se esforce. O que antecede a bênção em nossa vida é o quê? Isso, pode falar sem medo. O que antecede a bênção na sua vida é o quê? O cego de nascença, o cara estava lá, capítulo 9 de João. Jesus chegou para ele, os discípulos falaram: aí mestre, quem que errou? Foi ele? Os antepassados dele? Não, isso daí, ele está assim porque a glória de Deus vai se manifestar na vida dele agora. Aí, Jesus totalmente educado, pegou um pouco de terra e cuspiu, fez um lodo lá, um treco, e passou nos olhos do cara. Naquela hora, Jesus não podia falar assim: veja. E o cara: tô vendo. Não podia, sim ou não? Sim ou não? Sim. Como o cego de Jericó, Jesus chegou para ele e falou: o que você quer?
como Jesus não soubesse. Aí o cara, eu quero ver. Aí Jesus virou e disse, então veja. Não tocou no cara, não fez nada. Mas para esse daqui, para ensinamento, para Jesus nos ensinar alguma coisa hoje, nos ensinar a nos esforçarmos mais e não pararmos onde paramos, Jesus chega para esse cara, cospe na mão, pega a terra, faz um barro lá, põe nos olhos dele e falou assim, agora vai lá no tanque de Siloé. Imagina esse cego, com tudo melecado os olhos dele, seguindo para o tanque de Siloé, que não sei que distância que era, mas o cara tinha que ir apalpando. O que significa isso? Esforço. Ele poderia exigir, mas o Senhor já fez uma boa parte, o Senhor não pode terminar? Não termino a minha parte se você não se esforçar, não fazer a sua parte. E o cara foi. Aí vocês sabem o final da história. Filhos, esta é uma palavra para quem já acredita em Jesus, para quem já acredita na palavra de Deus, para quem não duvida, esta é uma palavra para você, direcionada para você, para que você se esforce, porque quem duvida, não vai se esforçar. Que nada, eu já fiz de tudo e não é fácil não, pastor, o Brasil do jeito que está. Filho, a luta continua, companheiro. Você precisa continuar batalhando, meu. Amém? Existem muitas outras passagens bíblicas que nos revelam que o esforço antecede a bênção. Grave isso, o esforço antecede a bênção. Em João capítulo 11, eu vou terminar já. João capítulo 11, o amigo de Jesus, Lázaro, morrera. Marta e Maria, irmã de Lázaro, elas eram mulheres que acreditavam em Jesus Cristo, que Jesus era o Messias, era aquele que haveria de vir, era um homem, ponto final. E ali ao lado de Marta e Maria, ao redor do pessoal, tinha um bando de gente que estava cada vez mais perturbadas, e pessoas chorosas, pessoas que choravam direto por causa da morte de Lázaro. Aquilo ali, aquele choro daquelas pessoas, levaram Jesus, o Espírito de Cristo Jesus se comover, e ele sentiu tristeza. A Bíblia diz lá em João 11:35, que ele até chorou, e ele foi ao túmulo. Onde que está a gruta? Onde está o túmulo do meu amigo? Vamos lá. Quando Jesus chegou lá, vocês sabem dessa história, ele poderia fazer assim, estrelar os dedos, e aquela pedra ser retirada, ser afastada pelo poder de Jesus. Mas não aconteceu. Ele não fez. Ele deu uma ordem: tirai a pedra. Isso é, eu cheguei até aqui, o milagre está para acontecer, mas o esforço, o teu esforço antecede a bênção. Quem tinha que tirar a pedra era eles. E depois tirou, Jesus deu uma ordem: Lázaro, volte a viver, saia daí. Lázaro voltou a viver, mas estava totalmente envolto em panos, em faixas. Ele deu a ordem: tire a faixa dele, tire o pano dele. Isso é, deixa-o livre. Quem está me entendendo? O esforço antecede a bênção. Josué não podia vencer o inimigo, mas podia esforçar, por ele só, né? Mas podia esforçar-se a entrar e sair da guerra. Pedro, ele não poderia colocar a moeda na boca do peixe, mas podia pescar. O cego, ele não poderia abrir os seus olhos dizendo: agora estou enxergando por mim mesmo. Mas o que ele fez? Ele foi
tateando, cambaleando por aqui, por ali, chegou lá e fez o que Jesus pediu, fez a parte dele, foi até o tanque de Siloé e voltou vendo. Então, dessa forma, filhos, nós vamos encontrando Jesus no Novo Testamento, em muitos lugares também da Bíblia, sempre naquele momento que antecede a bênção, porque o momento que antecede a bênção é o seu esforço. Alô? O momento que antecede a bênção é o seu esforço. Não interessa a sua idade, ninguém mandou você parar, ninguém mandou você desanimar. Eu já fiz vários cursos, não sei o que lá, e não. Continue, não pare. Acredite que o teu esforço, ele está antecedendo a bênção, e a bênção vai acontecer. O Senhor Jesus está aí, sabe, esperando você se esforçar, essa parte, né, a nossa parte ser realizada, e Ele quer que você não venha fraquejar, venha desanimar justo nessa hora. E aí então Ele está pronto para dar o último passo, te abençoar e fazer o milagre acontecer. Quem crê nisso? Você necessita de dinheiro? Vai trabalhar. Ai, pastor, ore por mim, irmãos, jejuem por mim. Podemos continuar orando e jejuando por você, mas não vai esperar alguém bater na tua porta. Eu não sei, eu senti de vir aqui e te dar um emprego, eu senti de vir aqui trazer uma cesta básica. Está precisando de dinheiro? Vai trabalhar, meu. Quer entender mais de Deus? Quer sabedoria do céu? Vai ler a Bíblia. Tudo bem que você acredita, que você obedece, que você ora, mas o importante é não parar, não desanimar. Fique de pé. Quem entendeu? Quem entendeu? Pedros. Tem muitos Pedros aqui que Jesus vai pescar, rapaz. Quer resolver situação difícil? Faça alguma coisa. Esse negocinho de ficar de braço cruzado, e faça alguma coisa. Pastor, eu sei fazer um curso, eu vi alguém pintando uma parede, agora eu estou pintando, mas não está dando certo. Faça um curso, aprimore, faça alguma coisa para melhorar. Faça alguma coisa. Você precisa fazer. Aqueles que vão prestar curso, concurso, vestibular, chega lá sem estudar, e chega na hora, Jesus, eu conto contigo. Jesus nem na sala de aula aparece. Se eu sei o quanto ele é esperto, mas não passa nem perto daquele lugar que você está fazendo. Para falar, eu nem escutei, filho, desculpa, mas nem escutei. Por quê? Você não estudou para fazer o concurso, meu, e quer passar. Então estude mais, estude mais, trabalhe mais, faça mais. Aí você estará fazendo a sua parte, porque o esforço antecede a bênção. Não é bíblico e nem de Deus, e nem pertence a Deus, esse negócio de cruzarmos os braços e ficar pedindo oração para a igreja, para Deus abrir a porta. Ele pode até se interessar, mas Ele vai ver antes se você está levantando cedo. 1h da tarde vai levantar para inventar de mandar currículo, mas com certeza, por educação, o porteiro lá da empresa, sei lá de onde, do escritório, pega, mas com certeza ele rasga. 1h da tarde, 2h, vou entregar currículo. Larga a mão de ser preguiçoso, vai cedo, e vai no outro dia também, e no outro dia também, fica batendo na porta ali, até o milagre chegar, meu. Mas não pare, por favor. Deus abençoe você, de coração. Diga para quem está ao teu lado, hoje ele está calmo. Quem acredita nessa palavra? Eu também. Foi um simples texto que eu li, Mateus 17, 24 a 27. Eu falei, que
Que é isso, meu pai? Meu Deus do céu. Eu tenho que me esforçar. Lelo, nós vamos ter que nos esforçar mais. Eu falei, tem 1 ano e pouco a lavanderia, eu não peguei nada ainda. Eu vou ter que ir lá, vou correr atrás, vou ter que fazer uma coisa. Toda noite eu e a pastora Mara oramos pela a empresa do Dudu e da Fran. Deus, que o Braz enxergue eles, e que não sei o que lá. Deus, abre porta para... Aí Deus falou isso comigo essa semana. Será isso? E o que você vai fazer? O que você está fazendo? O que você está fazendo, minha irmã? Ei, meu irmão, o que você está fazendo? Eu estou esperando a benção. Eu conheci uma mulher que morreu solteira. Verdade, porque ela falou, Julinha. O nome, Julinha. Quando eu conhecia, já estava só com um pouco de dente, porque já tinha caído todos, quase. E aí, Julinha, vai casar não? Estou esperando no Senhor. Jesus veio, levou ela embora. Estou esperando o Senhor. Esforça-te. Eu sei que você é feinho. Esforça-te, irmão. Faça uma coisinha, irmã. Dá um jeitinho, esforça. Passa um pó de, sei lá, água. Pó de arroz, de água de arroz na cara. Esconder um pouco as espinhas. Faz alguma coisa. Uma roupinha, mas sabe, dá uma ajeitada. Lava ou manda tingir, se não tem condições. Aquela calça jeans, manda tingir de preto. Faz uns rasgos no joelho, sabe? Fica mais moderninho um pouquinho. Esforça, filho, filha. Dá um jeitinho. Amém? Amém? Coloca a mão no teu coração. Agradeça a Deus por essa palavra. Agradeça a Deus por essa palavra. O esforço antecede a bênção. O Espírito Santo me diz, e é uma verdade, nós vamos sair daqui mais motivados. Nós vamos enfrentar essa segunda-feira. Nós vamos enfrentar essa semana de uma forma mais garridos, com mais esforço, com mais vontade. Nós vamos ter uma semana de vitória. Ninguém vai nos barrar, ninguém vai nos deter. Eu vou vencer. Sai daqui motivado, estimulado com essa palavra, filho. Não deu certo isso? Tente outra. Não deu certo aquele lá? Não desanime. O Espírito Santo está dizendo para você: saia daqui motivado. Não engessado, mas motivado, cheio de ânimo, cheio de vida. E o Espírito Santo está soprando vida em você, na tua mente, na tua alma. Vai dar certo, filho, filha. Vai dar certo, vai. Enfrente essa semana. Enfrente mais essa semana. Lute, esforce-te. Tenha bom ânimo. É o Espírito do eterno de Deus que está falando com você nessa hora. Filho, não diga que terminou, que parou. Não. Há portas abertas para você. Eu profetizei no primeiro dia desse ano que esse ano seria o ano das oportunidades. E as portas estão abertas. Basta você se esforçar a partir de agora. A partir desse momento, diga ao Espírito Santo que você vai se esforçar, que isso depende de você. Não é uma energia que vem de fora, que vem do alto. Essa energia, esse poder, essa capacidade está dentro de você. E você pode, filho, filha, você pode. Enfrente a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, todos os dias, todas as horas. Essa injeção de ânimo, de motivação que o Espírito Santo traz nesse dia, para a tua vida, para a sua família.
Tudo para a glória de Jesus. Aplauda ao Senhor, faça isso. Pode ser bem forte, porque é para Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. E amém. Assentem-se.